Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Preparar. E a Miriam veio falar sobre qual tema hoje? Qual é o tema que a Miriam veio trazer? A Miriam, ele esqueceu. Qual Tá é o certo. tema? A pregação do evangelho incompleto. Incompleto. Existe um evangelho que é pela metade só? Existe mais Existe de um evangelho? outro evangelho? Será, gente? Eu acho que não. E você? Será? Será que a gente está pregando o evangelho completo? O que a Bíblia fala? Vamos lá. Eu sou professoria, gente, então não tem como. Tem anotação. Eu tenho anotação, eu vou parecer que está dando aula, mas a intenção é que todo mundo aprenda, não é verdade? Exato. Então a gente vem com base. Vamos lá. Gálatas 1, 6 e 7 fala assim, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, qual é a exortação aqui que está sendo entregue a eles? Que eles estavam se deixando levar por um outro evangelho, senão o evangelho da salvação de Cristo, certo? Então, existe um outro evangelho, mas que evangelho é esse? Exatamente. Né? Primeiro, a gente precisa entender o que é evangelho. É uma boa notícia, certo? É uma notícia, né? É uma notícia boa, né? As boas novas. As boas novas de Jesus. Mas a gente precisa pegar um contexto completo na Bíblia, porque a Bíblia, ela precisa se provar pela Bíblia. Como que é aquela frase lá? Um texto fora de... Texto é um pretexto. Um texto fora de contexto. É um pretexto para virar heresia, não é uma coisa assim? Isso. Então, um texto fora de contexto é um pretexto para se virar uma heresia. Então, por que a gente tem hoje... a gente poderia estar recebendo essa exortação de que existe um outro evangelho sendo pregado? Poderia. Com Bastante. certeza. Até 2, 3 evangelhos por aí que... Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas o tempo de hoje é difícil, né? As pessoas mudam, tudo mudou, gente. Na época de Paulo já estava assim. Ele estava falando e exortando, olha, vocês estão se entregando a um outro evangelho, senão o evangelho de Cristo. A gente se assusta, tudo vira um burburinho. Quando fala atualização da Bíblia, não sei o quê. Já, desde a época de Paulo já tem gente fazendo isso. Justamente. Então, a gente precisa pegar o quê? Que evangelho era esse que eles estavam sendo entregues, sabe? Para a gente entender, nós precisamos primeiro compreender qual é o evangelho de Cristo. Então, para a gente falar um pouquinho a respeito do evangelho, o evangelho ele precisa ser completo, certo? Concorda comigo? Yes. Por que seria um outro evangelho? Porque não era um evangelho completo. Então, quando Jesus veio, ele veio para cumprir uma obra e ele deixou algumas ordenanças, né? Depois a gente pode falar mais para frente sobre Mateus 5, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, né? Quando Jesus falou, eu vim para cumprir a lei e os profetas. Só que ele deixou ali algumas coisas também que deveriam continuar sendo seguidas. E, na verdade, se você for ler, não é? É mais treta do que a lei. É mais treta do que a lei. Porque ele elevou o padrão, né? Antes você não podia adulterar. Agora, só de você pensar, já cometeu o adultério. Antes era o não matarás. Agora, só de você pensar. Então, antes, a lei condizia a um ato. A um ato visível. Se o cara apontasse a arma pro cara atirasse e falhasse, não dava nada. Agora não é nem o pecado pra era matar. Justamente. Mas agora Jesus é a intenção do coração. elevou o padrão. Não é mais a atitude visível. Agora é o que está dentro do seu coração. A intenção do coração. É o que vale, né?